Tô de volta com o nosso Vida Melhor, bate-papo bom agora, hein, pra mudança de comportamento. Minha, da turma aqui, sua, quem sabe. Eu gosto de aprender, a gente aprende sempre. Só para de aprender quando morre, né, gente? Não tem essa de, não, minha filha, eu já tô nos 80, não aprendo nada. Aprende sim, viu? Vamos aprender juntas, tá bom? Não tem essa de idade não, até porque a gente vai viver muito, né? E viver bem, com a cabeça boa. É muito comum que no finalzinho do ano a gente tenha uma espécie de euforia. E isso porque a gente quer iniciar o ano novo com as energias bem renovadas, não é mesmo? Só que aí a gente acaba fazendo várias promessas que a gente não consegue muitas vezes cumprir, né? Então a gente fala, ano que vem eu começo a academia, vou fazer um curso de especialização, vou parar de fumar, eu vou comer menos, vou fazer dieta. O problema é que, na maioria das vezes, a gente deixa essas metas e essas promessas virarem o ano novamente. Elas vão de novo para a listinha do próximo ano. Isso é o que a gente chama de procrastinação, ou seja, o deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora, ou o que a gente gostaria de fazer. Então, quem vai nos ajudar a entender o que é isso, o porquê disso e como mudar isso é o coach William Sanches, que está entre os maiores destaques quando trata-se de assunto do desenvolvimento pessoal. Ele tem vários cursos em relação a essas questões, as questões sociais do novo milênio, na Universidade de Coimbra, em Portugal, dá palestras, workshops em todo o país, tem obras publicadas no Brasil, em toda a América Latina, e é nosso amigo, né? Ele também está todos os dias no programa Tempo de Vida, da Rede Boa Nova, de rádio, e aqui ele também tem sempre uma participação no Escolhas da Vida, toda não é? Sexta-feira. Toda sexta-feira no Escolhas da Vida, com o Dalcides. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. E eu quero te dar já um presente de Natal. Olha lá! Que é o meu livro mais recente. Que lindo. Jesus e a Arte de Vencer Desafios. De vencer desafios. Se a gente não aprender com ele, com quem nós vamos aprender, né? Com ele mesmo que a gente desafios. vai aprender. Olha que maravilha, que lindo livro. Obrigada, meus um parabéns pelo para lançamento. você de Natal. E, inclusive, as pessoas podem encontrar no meu site o livro A Vencer os Desafios que nós estamos passando. E, Cláudia, eu gostei muito do que você falou na abertura, quando você fala assim, identificar e mudar, não é? Porque não é só ficar falando. Quando nós éramos pequenos, a gente tinha um medo de repetir de ano na escola, não tinha? Falava assim, não posso repetir de ano, eu tenho que passar de ano, eu tenho que passar de ano. E muitas pessoas estão agora nos assistindo e elas estão repetindo o ano delas, sem perceber. Nós somos muitas vezes repetentes dos mesmos anos das nossas vidas. É comum nessa época do ano fazermos listas, né? Falar assim, não, eu vou fazer porque eu vou acontecer, faz aquela lista imensa. E o pior, depois acaba se frustrando com a lista porque não conseguiu atingir os objetivos. Muita gente assim, muita gente se identificando com o que você está falando agora. Inclusive, a gente gravou algumas pessoas na rua para saber se elas já têm planos para 2017, se elas fizeram promessas neste ano que não conseguiram cumprir. Vamos acompanhar os resultados. Você vai ver que legal. Eu prometo que em 2017 eu vou ter uma alimentação saudável. Em 2017 eu vou ser mais calma. Eu vou comprar um carro. Eu vou fazer a minha faculdade de Direito. Vou ser uma pessoa mais segura, em nome de Jesus. Eu prometo ficar rico em 2017. Pelo menos eu vou tentar. Com certeza você deve ter se identificado com pelo menos uma dessas promessas. Afinal de contas, no final do ano, todos nós viramos políticos e saímos prometendo tudo. E nós queremos saber, tem alguma dessas promessas de final de ano que você já faz há muito tempo que até hoje não cumpriu? Já tem 3 anos que eu quero fazer minha faculdade, só que não tá dando. E esse ano você vai fazer de tudo para começar? Sim. Porque eu, direto, eu coloco assim, eu vou comprar um carro, só que eu não consigo. Você... Agora que eu tô planejando comprar, que minha mulher tá me ajudando, mas agora que tá correndo atrás. Já, e até venho lutando para isso ser mudado. Então eu gostaria mesmo de ter mais determinação, mais segurança. Tem bastante tempo já. Eu já tinha parado de fumar, mas voltei novamente, né? Então, em 2017, vai parar de fumar? Se Deus quiser, vou me esforçar mais, né? Então olha lá pra câmera e fala, em 2017 eu vou parar de fumar. Em 2017 eu vou parar de fumar. Olha, todo mundo vai te cobrar, hein? Opa, tá bom, pode cobrar.
Muito bem, eu tô vendo tudo isso, eu tô pensando. Eu fiz uma listinha de promessas porque uma querida artesã, que aliás ela acompanha o programa sempre, a Lua Barbosa, um beijo, Lua. Ela postou no Facebook, deixa aqui uma promessa pro próximo ano, né? Eu deixei 2. Uma delas eu cumpri, que eu queria muito trocar meu colchão, troquei. Fiz uma besteira, gente. Troquei por um colchão mole demais que eu não tô gostando. Mas eu coloquei uma outra que eu não consegui cumprir, que eu ia lançar, escrever mais um livro, mas esse livro tá lá ainda, tá na promessa, mas vai ficar pro ano que vem. Esse eu vou arrastar. Que você falou agora do livro é legal pra gente pegar como exemplo. Por quê? Eu ouvi ali muitas pessoas dizendo assim, eu vou tentar. Outra falou assim, eu estou lutando. Primeira coisa, vamos tirar o tentar. Quem tenta não faz. Quando você fala, eu vou tentar fazer alguma coisa, é o seu cérebro já te dando uma ordem logo na frente que você não vai cumprir. Quando a pessoa fala assim, eu vou tentar chegar na hora, ela vai chegar? Não chega vai só jamais. tentar, já. E ela já está te avisando antes, você se engana porque você quer, mas ela já te avisou que ela não vai chegar no horário. Uma outra coisa, o lutar. Quem luta gosta de guerra. Quem gosta de guerra gosta de sofrimento. Então não tem que lutar, nós temos que ter a disciplina, organização, agenda, ter uma prévia dos objetivos que você quer estabelecer. Caso contrário, você não atinge os seus objetivos. Então, mais do que uma lista de promessa, o convite é para que você faça uma lista de objetivos. Como a Cláudia deu o exemplo do livro. Quando eu sento, Cláudia, para escrever um livro, e a gente pensa assim, nossa, eu tenho um livro pela frente para escrever. É algo pesado demais, né? Tem uma obra imensa para produzir. Eu posso dividir essa obra em etapas. Então, por exemplo, eu vou escrever um capítulo por mês. Então, em cada semana, eu vou escrever uma parte desse capítulo e vou cumprindo aquilo que eu já... Então, ficou mais leve. Primeira coisa que a gente tem que ter na consciência do objetivo que você vai atingir, dos objetivos que você colocou na lista. O que você quer com aquilo? Porque se você não souber o que você quer com aquilo, do que adianta você ter aquilo? Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe onde ir. Aristóteles, ele sempre dizia assim, nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, aquilo que você faz repetidamente é você. Quando nós falamos de procrastinação, parece uma palavra difícil, feia até, né? Nossa, o que será que é procrastinar? É o ato de deixar para depois. É diferente, por exemplo, amanhã à tarde eu tenho um tempo livre, então eu vou me organizar para escrever um artigo. Quando chega amanhã, então eu me programei para amanhã, eu não procrastinei ainda, eu só me organizei. Quando chega amanhã à tarde, eu sento para escrever aquele artigo e aí, de repente, eu sento, coloco um copinho de café ali na mesa, vamos ver se você já fez coisas parecidas como essa. Aí cai o copo de café, você resolve limpar a mesa. Limpando a mesa, você vê que tem papéis velhos, umas canetas que você pode jogar fora. Aí você vai buscar um saco de lixo e percebe que acabou o saco de lixo. Você tem que ir no supermercado comprar. Quando você chega no supermercado, você lembra que você vai comprar alguma coisa para comer que daqui a pouco vai dar fome. Você volta do supermercado e aí você prepara uma comidinha, senta para comer. Aí você fala, puxa, deixa eu ver o que tem de gostoso aqui no Facebook, por exemplo. Aí você começa a se distrair com aquele Facebook, aí aquele Facebook te leva para um vídeo, aquele vídeo te distrai, você acha tão gostoso aquele vídeo e vê mais uns 2, 3 parecidos. Fala assim, caramba, eu vou mandar pelo WhatsApp para os meus amigos. Quando você abre o WhatsApp, você tem um grupo, você tem uma outra pessoa. O que aconteceu? Não sei se você se encaixa nisso aí. Mas aquele artigo que você escrever, aquilo que você ia fazer naquela tarde, você já não fez mais. Você preencheu horas a fim. Isso é procrastinar. A minha pergunta é, por que você está deixando isso para depois? Nós normalmente deixamos para depois o que é difícil, o que é trabalho, o que não é prazeroso fazer. Por exemplo, academia, regime. Nós deixamos tudo para segunda-feira. Agora lá em casa eu já avisei assim, eu vou voltar para a academia em janeiro. Eu fiquei tão bem, Cláudia. Olha como é o nosso corpo, como ele reage, né? Aí todo mundo em casa falou assim, janeiro? Mas você vai comer um monte no final do ano, tem um monte de coisa para fazer. Quando eu dei essa ordem, olha só o que é procrastinar. Em janeiro eu vou retomar. Você já está liberado para comer tudo. Já estou liberado. E é gostoso, o corpo dá uma descarga de energia prazerosa. Então eu deixei para depois algo que eu não gosto de fazer. A pergunta é, o que você está deixando para depois e por que você está deixando para depois? E o que você está substituindo? Porque quando nós fazemos uma lista de coisas que nós queremos cumprir ou devemos cumprir, mas não estamos conseguindo cumprir, eu sempre peço para você olhar o que está atrás do de trás. Então, eu não estou cumprindo isso, pois
Vou pegar um exemplo muito drástico, tá? Uma pessoa que ela quer se separar. Ela diz para todo mundo que ela quer se separar. Ah, eu quero me separar porque eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais... Aí ela diz assim, mas eu não vou me separar pelas crianças. Eu não vou me separar porque nós trabalhamos juntos. Eu não vou me separar porque tem muita coisa envolvida. Na verdade, o que está por trás do de trás? Será que realmente eu quero me separar dessa pessoa? Então, o que ela faz anos com a vida dela? Ela vai procrastinando. Ela vive um relacionamento infeliz, ela vive um relacionamento problemático. Ela também não conversa com aquele companheiro ou companheira dela para tentar resgatar esse relacionamento. Então, ela vai vivendo uma vida infeliz. Nós estamos vivendo hoje uma avalanche de pessoas depressivas, de pessoas infelizes com a própria vida e que não têm coragem de fazer uma mudança naquilo que realmente precisa mudar. Cláudia, quando nós queremos realmente aquilo, nós colocamos toda a nossa força e nós colocamos como objetivo. Porque o ano de 2017 não vai mudar por causa de calendário. A nossa vida não muda por causa de calendário. O que muda uma vida não é calendário, são atitudes. E mais que isso, são as decisões que você vai tomar. Então, se eu tomo uma decisão que realmente eu preciso fazer aquilo e eu quero e aquilo vai me dar prazer, você vai enxergar lá na frente o porquê você quer. Quando as pessoas dizem assim, eu quero emagrecer. Ninguém quer emagrecer, porque é muito gostoso comer, é gostoso não precisar fazer exercício. Eu não quero perder realmente aquele peso. O que está por trás do querer emagrecer? O que dá prazer emagrecer? É você chegar num lugar e, como você falou para mim quando eu entrei no estúdio, nossa, William, você tá magro. Eu já vou repensar a ideia de voltar para a academia em janeiro. Né? Porque se eu voltar aqui e você falar assim no camarim, William, você deu uma engordadinha, né? Então eu quero o quê? Eu estou em busca do elogio, em busca do que me dá prazer, do reconhecimento, do outro conseguir ver realmente o que eu fiz de bom. A pessoa quer muito um carro novo. Mas eu não quero só o carro novo pela marca, porque ele é bonito. É como eu vou me sentir dentro daquele carro, é a segurança que ele vai dar para minha família. Então o ato de procrastinar, o ato de deixar para depois, faz com que você esteja perdendo grandes prazeres. Então, mas só para a gente tentar entender e ajudar quem está em casa a ter outro tipo de atitude e comportamento. A gente procrastina porque a gente não entende o porquê é que a gente quer fazer tal coisa. Que é aquilo, exatamente. Então, por exemplo, as pessoas que falam assim, eu quero parar de fumar. Ela fala, eu quero muito parar de fumar, mas é porque ela não interiorizou ainda que o cigarro faz mal, que vai deixá-la doente, que ela vai ter falta de ar, que ela pode ter efizema, que ela pode ter um infarto, etc e tal. Quanto dinheiro ela perde naquele Quanto cigarro, dinheiro ela perde, é isso. O cheiro quando que a pessoa incomoda, interioriza o porquê que ela faria tal coisa, ela consegue realizar. Ela consegue realizar. Então, antes da gente tomar decisões do que a gente quer fazer, vamos usar o calendário, que eu sei que não é um calendário que muda a vida da gente, mas que ele ajuda, porque ele é um marco, nos impulsiona, né? É muito legal. Ele nos impulsiona. Então vamos tentar usar o calendário para pensar em coisas novas para 2017. Isso. Então o ideal é a gente, antes de pensar em coisas novas, pensar o porquê das coisas novas. E fazer uma lista, Cláudia, das coisas novas que eu quero, sabendo o porquê que eu quero aquilo, que está por trás daquilo, para não sair só fazendo uma lista sem saber. Sabe, eu quero emagrecer, eu quero fazer aquilo e depois ela se frustra. O importante de fazer a lista, sabendo o porquê você quer das coisas, e também uma lista de coisas possíveis que você vai realizar, para depois você não olhar a tua lista e falar, puxa, não fiz isso de novo. Um rapaz disse assim, eu quero comprar um carro. Eu estou tentando comprar um carro, eu estou me organizando para comprar um carro, mas eu não consigo comprar o carro. O carro está lá um sonho que pode ser um sonho um pouco mais distante, que ele vai precisar o ano todo poupar, colocar um dinheiro, guardar, trabalhar, fazer outras atividades para conseguir. Mas qual é o primeiro passo na direção do objetivo que você quer? Para você não ficar frustrado e não trazer sentimentos negativos com você. E mais que isso, olhar a sua procrastinação e ver onde que você está perdendo força, energia. Nós não podemos confiar, Cláudia, na nossa força de vontade, porque ela é só o gatilho inicial. O gatilho inicial é minha força de vontade. Eu vou para academia, eu vou começar... daqui a pouco, o que acontece comigo? Ah, hoje está chovendo. Ah, mas eu cheguei cansado, eu vou me dar direito de comer um bolo de chocolate, porque eu trabalhei muito. Olha como a gente consegue encontrar desculpas e nos favorecer quando nós queremos alguma coisa. Então o cérebro vai voltando para os hábitos velhos que ela tem. Então não é mudar um hábito, é criar um novo. O grande segredo do nosso cérebro está na criação de novos hábitos na direção daquilo que eu quero. Tem uma pergunta que é ao contrário de tudo isso que a gente está falando, mas vai ajudar também a muita gente que fala, puxa, ao contrário, eu não procrastino nada, eu sou extremamente ansiosa, como é o caso da Iracilda, lá de Natal. Ela falou, oi Cláudia,
Me chamo Iracilda, sou muito ansiosa, não deixo nada para depois. Meu marido fica louco porque quero resolver tudo na hora. Isso também pode nos prejudicar? Isso em excesso pode sim, porque você não se permite curtir as coisas que você já tem. E essa ansiedade, quando você fala do seu marido, parece que eu vejo um marido sofrendo ali, né? Tem que ser tudo tão assim certinho. A sua força de vontade, que faz você realizar, está sendo atrapalhada pela sua ansiedade. E tão ansioso, ele está sempre sofrendo o futuro. Então você só vive o teu futuro, você não vive aquilo que você está fazendo agora. Então você não consegue colocar foco e fazer bem feito aquilo que você está fazendo agora. Se concentre naquilo que você tem para fazer hoje. Jesus nos dizia sempre uma coisa que faz a gente refletir. Para cada dia, basta a sua preocupação. Cada dia o seu próprio mal. Cada dia o seu próprio mal, cada dia a sua própria atividade. Então hoje eu estou construindo o meu futuro. Então hoje eu tomo uma decisão. É a mesma coisa aquelas pessoas que planejam em excesso e nunca conseguem colocar em prática. Elas estão sempre planejando. Então está sempre sofrendo o futuro, as coisas que ela vai ter lá na frente. Uma dica muito importante de você não trazer a procrastinação para a tua vida é você se permitir, que é muito diferente um planejamento de que eu vou fazer amanhã ou chegar amanhã e eu empurrar para a semana que vem. Isso é procrastinar. Mas você ter uma agenda, uma organização das atividades que você tem para cumprir, isso é muito legal e muito positivo, porque você não deixa nem o outro nervoso, nem judia demais de você, nem gasta a tua energia à toa. Muito bom. Eu tô lendo aqui as mensagens. Beijo para Ana Cláudia de Brasília, que está acompanhando o programa, e todos vocês que estão mandando os recadinhos. No próximo momento eu volto para você continuar respondendo, tá? Agora vou continuar aqui com o coach William Santos. Sanches. E por que eu falei Santos, gente? Tem o William Santos em algum lugar. Tem, ele locutor, faz o não é? Tribuna. Ah, então é isso, é o de esporte. Isso, e um dia eu vim para participar, aí tava o William Santos e o William Sanches. Eu sei que você é o Sanches, é que veio, sabe aquela coisa cristalizada assim? É. Porque ele é do esporte, né? E as pessoas hoje em dia a gente tá ligavam, falando tanto de esporte. ligavam no programa e falavam assim, poxa, mas eu tô esperando o William Sanches, tá outro William Santos anunciar já. Olá. Deu uma confusão danada. William Sanches, o nosso coach hoje aqui no Vida Melhor. A Núbia de Mossoró, ela tá falando assim, maravilhoso tema. Fazer anotações numa agenda à noite ajuda para que a gente durma melhor? Olha, não só à noite, mas você sempre visualizar os seus objetivos. Quando nós estabelecemos o objetivo, vamos imaginar, por exemplo, as pessoas têm um objetivo 2017, encontrar um namorado. E aí eu pergunto assim, como é esse namorado que você quer? Ah, um homem bom. Ah, então vamos namorar o Papai Noel, um homem bom, né? É um homem bonzinho. Não quero. Então, quer dizer, como é esse homem que você quer? Então, você precisa dizer como você quer. Um homem bom. Ah, eu quero um homem carinhoso. Bom, ainda não entendemos o que é que você quer. Então, dizer exatamente o que você quer para você passar a enxergar aquilo que você quer. Você vê, Cláudia, como a gente se boicota quando nós temos um sonho. Ah, eu quero uma casa. Como é essa casa? Ah, é uma casinha assim, uma casinha boa. Tá, mas como é uma casa boa para você? É uma casa com 2 cômodos, 3 cômodos? É importante visualizar e desenhar, dizer. Escrever tudo em detalhes. Escrever em detalhes, por exemplo, pegou a agenda, coloca exatamente como você quer. Ah, eu quero um namorado? É assim, tudo que você puder contar. Porque eu vou contar um segredo para você. Quando você sai, você enxerga esse homem, você enxerga esse namorado. Porque os seus olhos eles vão passar a ver. Quando nós queremos muito um carro, você sai no trânsito e você vê esse carro em todos os lugares. Porque o seu cérebro passou a reconhecer aquele objeto que você então mandou uma ordem para o seu cérebro. Ó, é isso que eu quero. E às vezes você fala tanto para a família, assim, eu quero aquele carro daquela cor. E aí você está dentro de um carro, né, e aponta toda hora o carro que você quer. E o pessoal da sua casa passa a conhecer o teu desejo, o teu sonho. E às vezes você está no trânsito, a criançadinha fala assim, ó pai, lá o teu carro, porque passou por você o carro que você quer. Então olha que legal, as pessoas conhecem o teu sonho. E você começa a ver e a trazer para você e a enxergar as suas oportunidades. Então colocar assim é muito legal na agenda. Se você puder colocar de uma maneira visível, ou no guarda-roupa, onde você abre a porta e tem lá a listinha com seus objetivos, ou no espelho onde você se arruma, parece uma bobagem, mas não é. O nosso cérebro, ele precisa de, no mínimo, 21 dias para se acostumar com um novo hábito. Lembra que não é mudar um hábito. Você tem 30 anos fazendo a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui e falar para você, tem que mudar isso que você está fazendo. Nós não mudamos. Nós precisamos olhar o que nós temos de bom. Olhando aquilo que nós temos de bom, nós valorizamos aquilo e construímos uma estrada nova, para trilhar nessa estrada nova. Perfeito. Olha aqui, uma ajuda agora para uma menina, uma jovem.
A mãe dela diz assim: oi, Cláudia, minha filha estuda muito, mas é a 6ª vez que presta vestibular e não consegue aprovação. Diz não saber o que Deus quer dela, pois não está realizando o seu sonho. Dê uma palavra para Thaís. Então, legal, olha, primeira coisa, quando você simplesmente fala desse Deus, você se esquece do dom que Deus te deu. Então, Deus te deu um dom maravilhoso que é a sua missão. Se você já fez 6 vezes o mesmo vestibular, você se dedica, você estuda e mesmo assim você não conseguiu a aprovação, eu acredito em algo que não é fracasso, ou seja, fracasso é uma coisa que não existe. Fracasso é apenas uma plaquinha dizendo, vá para um outro caminho. De repente você tem uma missão linda no outro caminho, você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está dizendo para você. Mas mais que isso, enxergar o que você precisa ver. Não estou dizendo para você desistir do seu sonho de jeito nenhum. Você pode colocar uma meta para você, William, eu vou fazer mais uma vez o vestibular. Mas eu vou fazer mais uma vez o vestibular. Mas não é olhar o vestibular que você tem que passar. Hoje eu tenho que estudar um capítulo, amanhã eu tenho que estudar um livro, no mês seguinte eu tenho que estudar tal coisa, para então passar no vestibular. Isso funciona com concurso público, ou funciona para escrever um livro, ou funciona para emagrecer 10 quilos. Então eu não vou olhar a meta como um todo, eu vou olhar o primeiro passo. Então 2 coisas, minha amiga, é você olhar toda a trajetória, como você tem estabelecido ela, e olhar também os recados que a vida está dando para você. De repente você está tantos anos se dedicando a uma coisa, e não é aquilo para você, né? A gente aprendeu a olhar também a vida dando recados, porque ela vai dando para a gente. Tem uma frase bíblica que diz assim, algumas coisas não são perdas, são livramentos. Lá na frente, a gente começa a entender o que realmente era para nós. Eu uso isso para minha vida e deixa a gente mais leve, deixa a gente aberto a perceber novas coisas. Perfeita essa colocação. Vamos colocar em prática tudo isso, gente. Ó, este programa vai pro site da Rede Vida, você vai poder rever essa entrevista, tá? Que tem entrevistas que eu acho que a gente tem que rever, olhar, anotar para agir, para não esquecer. E lembrando, 21 dias para cristalizar novas atitudes na mente. Aqui, olha, uma pergunta interessante de uma telespectadora, o DDD 74. Ela fala assim, boa tarde, que atitudes devemos ter para realizar as atividades com êxito? Pois tenho dificuldade de me organizar e quase sempre deixo algumas coisas para depois. Ou tem aquele caso a gente fazer mal feito, né? Quando você vai deixando todas as coisas para depois, imagina um grande corredor com várias portas e você vai deixando várias portas abertas. Você não conclui nada. O seu cérebro fica tão poluído como se fosse um armário desorganizado, uma mesa desorganizada, um computador onde você vai jogando um monte de arquivo, você nunca tem uma pasta. Quando você vai buscar os arquivos, você não acha mais aquela foto, aquele texto que você escreveu. É a mesma coisa. A organização que nós estamos vendo na casa é a mesma organização que nós temos aqui dentro. Possivelmente, a tua mesa deve ser desorganizada, teu guarda-roupa deve ser desorganizado, teu carro deve ser cheio de coisa jogada atrás. Então, observe esses detalhes, porque isso tudo é reflexo de como está a tua mente. Então, organizar a mente, mesmo que você faça uma tarefa por dia, mas muito bem feita. E você também se dar um tempo para você. Olha, eu faço tudo, mas eu não consigo me organizar. Então, o primeiro passo, tenha uma organização, faça uma lista das tarefas que você tem que cumprir, fez uma lista, eu faço isso, está na minha mesa de trabalho, uma listinha, então eu tenho que responder e-mail, responder o WhatsApp, pagar aquela conta, escrever o artigo e tal. Eu vou colocando prioridades, porque não existe falta de tempo, existe prioridade. Então eu vou colocando prioridades em tudo aquilo que eu tenho que cumprir. Fez a tarefa? Eu risco e coloco um ok. Fiz outra tarefa? Eu risco e coloco ok. Quando eu vejo aquela lista cumprida, isso me dá um prazer e daí eu consigo visualizar tudo que eu cumpri. Quando você não visualiza, dá a impressão que você não fez nada. É Sabe, chega no fim do dia, o que eu fiz? William, organizar o externo ajuda a organizar o interno? Ajuda, é o reflexo. Se eu começo arrumando minha gaveta, se eu começo arrumando um pedacinho do meu armário, eu começo arrumando também internamente? Gostei do pedacinho, não precisa ser o armário inteiro. Sim, é uma gaveta, pode ser. Pode ser uma gaveta hoje, uma gaveta na próxima semana, aquela parte do armário, tirar coisas que você não usa, limpar, né? Aí aproveitar essa parte do final do ano. Vamos limpar essas energias, tirar o que você não usa mais e usar uma expressão que eu gosto muito, que é queimar pontes. O que é queimar pontes? Quando você fala assim, eu quero mudar de emprego, mas eu estou um pezinho aqui, um pezinho lá. Se você quer realmente mudar de vida, você precisa queimar pontes. Júlio César, Cláudia, quando ele chegava na guerra, na costa britânica, o que ele fez na costa britânica? Quando ele encostou com os navios e os soldados desceram, ele deu uma ordem, queime os navios.
a única oportunidade, a única saída que sobrou para os soldados era vencer a guerra. Para vencer a guerra. Parece uma coisa que não Tinha como funciona, voltar. mas a gente precisa queimar os nossos navios, queimar as nossas pontes, não ter oportunidade de voltar. Quando o filho sai de casa e o pai fala assim, se você sair, você não volta mais. Isso é ótimo, você não tem oportunidade de voltar. Ah, muito bom. O papo tá muito bom. A gente vai continuar ajudando a turma em casa. Eu lembrei de uma amiga minha contando que a primeira briga que ela teve com o marido, ela foi na casa da mãe. Mãe, eu vou voltar pra casa. E a mãe falou, você casou, você pode voltar pra sua casa agora. Não vem aqui com esse papinho furado, não. Muito bom. Continuo com o William Sanches respondendo as nossas dúvidas, aprendendo com ele a parar de procrastinar, de deixar tudo para depois. Aliás, a procrastinação pode atrapalhar a gente ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, né? Todo mundo quer um próspero ano novo. Pode atrapalhar? Pode atrapalhar e atrapalha muito. Se você que está pegando agora, procrastinar, essa palavra, às vezes até é ruim de falar, é deixar tudo para depois. É o ato de deixar para depois, né? De postergar as coisas. E pode atrapalhar sim a sua prosperidade. A gente fala tanto no final do ano, né? Um próspero ano novo, trazer prosperidade, abundância para a nossa vida. Aliás, Jesus disse em João capítulo 10 assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então é vida boa, é vida bacana para todos nós, né? Então quando a gente vai deixando as coisas para depois, vou deixando para depois aquela faculdade, aquele curso, aquele livro que eu tenho que ler. Imagina o universo olhando para você, ou Deus olhando para você nesse momento assim, e qual o recado que você está mandando para o universo? Ah, deixa que depois eu faço. Tô de boa, então, paradão deixa aqui. Tá bom assim. Né? Então o universo vai responder o que para você? Ok. Então depois eu Fica trago, assim. não tem pressa, né? Então deixa assim mesmo, deixa as coisas como estão, nada de deixar a vida te levar. É você que faz a sua vida, é você que constrói a sua realidade, não é ninguém que está construindo a realidade para você. Quando você assume que a sua realidade é você que constrói, você já deixa de ser vítima para ser protagonista da tua própria história. Então, caramba, eu vou construir a minha vida a partir de agora, então por onde eu vou começar? Eu não vou já direto ao ponto, eu tenho que ter mente de gênio. O gênio, quando ele vai bolar alguma coisa, ele sabe o que ele quer, mas ele faz a viagem contrária até chegar o dia de hoje para ele ter o primeiro passo a tomar nesse degrau aí. Perfeito, perfeito. Planeje, faça planos. Planeje as ações e elas são, olha, de pequenininho até chegar lá no topo. Aí, a Sil Magno, do Guarujá, ela tá com uma dessas decisões, uma dessas promessas há anos. E ela vai arrastando. Ela diz que todo ano promete que vai dirigir porque ela tem medo. Só que isso não acontece, ela não tá conseguindo vencer. Interessante, você mesmo diz, né? Eu vou arrastando. Então, entra ano, sai ano, eu vou me arrastando. E aí, o ano que vem, eu quero dirigir. Então, primeiro, o que está por trás desse medo de dirigir? O medo nos bloqueia. É medo de dirigir, é medo de altura, é medo de andar de avião, é o medo de ter um filho, ou medo do filho casar e ir embora. São vários medos que você vai tendo dentro de você e vai te bloqueando. E aí, você não vai conseguir dirigir enquanto você não entender o que é esse medo? O que está por trás desse medo de dirigir, né? Eu sempre faço a pergunta assim, eu não consigo dirigir pois... Complete a frase para você. Eu não consigo dirigir porque... E aí você vai olhar, então você vai vencer os seus desafios com um pequeno passo. Hoje tem muitas escolas especializadas em pessoas que têm medo de dirigir. Então você tem profissionais como um psicólogo, pessoas que vão te auxiliar na realização desse sonho. Agora, você precisa realmente dizer se você quer dirigir. Tem muitas pessoas que compram um carro e o carro fica na garagem. E aí ela sai, pega um táxi, vai de ônibus, vai de metrô e o carro fica na garagem. E as pessoas questionam e aí faz com que ela fique mais triste ainda. Caramba, teu carro está na garagem, você está andando a pé? Então, quer dizer, primeiro tomar uma atitude. Você comprou o carro, você não dirige. Então, primeiro, esse primeiro passo de dirigir, de treinar, de pegar o teu carro, sair, fazer pequenos movimentos, nem que seja no teu bairro, para você atingir o objetivo que você quer. Senão vai entrar o ano de 2017 e você vai se repetir. O teu ano de 2017 vai ser igual ao ano de 2016, de 2014. E há quantos anos atrás você já está aí com vontade de dirigir e não consegue? Exatamente, isso é muito interessante a gente ouvir, parar e pensar que isso tem esse jeitinho, né, de começar devagarinho. A gente não pode achar que vai dar conta de uma coisa que a gente ainda não dá conta. Já vai entrar numa grande rodovia. Mas se não começar no pequenininho, a gente não chega lá no grande.
Aí tem o contrário, né? E a gente já fez um contraponto aqui, mas tem um outro que é da Beatriz Lima. Ela fala: meu nome é Beatriz, sou de Pirassununga. Sou uma pessoa muito preocupada com as coisas, principalmente com as coisas de casa, os afazeres domésticos, as contas. Ultimamente não consigo dormir sem fazer todos os meus afazeres domésticos. Sinto que se eu deixar para amanhã o trabalho, só vai acumular. Meu corpo cansa, mas na minha mente sinto que sempre tem mais para fazer. Como é o nome dela, Cláudia? O nome dela é Beatriz. Beatriz, Lima. olha que interessante, Beatriz. Quando você fala para mim que você está preocupada, divide a palavra preocupada, é ocupada antes do tempo. Então você está se ocupando antes do tempo, realmente. Então tua cabeça está sempre cansada. É o teu cérebro pensa de um jeito, você pensa do outro, vai a cabeça de um jeito, de outro, de um jeito. Acorda cansada, não dorme, ou seja, você não visualiza o tempo que você tem para cada atividade. Funciona bem aquela dica da lista que eu dei agora há pouco. Funciona aquilo que nós falamos já no programa, que é um tempo para cada coisa, para cada dia a sua preocupação. Preocupado, ocupado antes do tempo. Tem uma outra palavra, Cláudia, que eu gosto muito, que é negociar. Negociar não é, me vende isso mais barato, não é isso. Negociar, negar o ócio. Eu nego o ócio. Negociar vem disso, de negar o ócio. Então eu faço um pequeno movimento na direção daquilo que eu quero. Ou seja, eu já neguei ficar parado. Quando você pensa muito em tudo que você tem que fazer, pode reparar, você não tem feito e você se embanana tudo naquela lista que você tinha para fazer. Chega à noite, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro para descansar, a sua cabeça começa a fazer uma lista de coisas que você não cumpriu. Onde é que nós temos mais ideias? A hora que a gente vai tomar banho, a hora que nós estamos com a gente mesmo, não sei se aconteceu com você, se eu ligar para tal pessoa, não respondi aquele e-mail, ou tem uma ideia, é criativo nesse momento. E é interessante que é o momento que você ficou com você. Ou na hora de dormir, como a Beatriz fala, eu deito para dormir e não consigo, porque você está muito preocupada, porque na hora de realizar, você não realizou. É como aquele corredor, um monte de porta aberta que você não vem concluindo e não fecha. Não te dá uma sensação de bem-estar. Realizar uma atividade te dá uma sensação de bem-estar. Por isso que a procrastinação te puxa para baixo, porque você fica sempre com aquela sensação. Porque na hora que você podia jogar videogame, caminhar, brincar com teu filho, você fica lembrando o tempo todo, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz aquilo. Você não curte a vida. As pessoas não estão curtindo a vida, porque elas ficam procrastinando. E aí elas acabam se julgando no momento que deveria ser para curtição. Então nós temos que dar ordem para o nosso cérebro e sim, há campos na nossa vida que são extremamente importantes. Hobby, descanso, estar com a pessoa que você ama e principalmente estar com você. Se você se ama, você expande, você traz abundância e prosperidade. Se você procrastina, você está se auto-sabotando. Só você se sabota, não são as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que já ajudou aqui também a pergunta da Carilene, que tem 19 anos e é do Guarujá. Ela tá falando que a mente dela tá muito confusa, que ela quer se organizar. Como é que ela pode fazer para organizar a mente? Exatamente. A listinha ajuda? A lista ajuda muito. Pode ser no computador, pode ser no celular. Todo mundo hoje está com o celular na mão. Então faça a sua lista de organizações e vá ticando, riscando, eliminando o que você já fez. Isso você limpa a tua mente das coisas que você já conseguiu realizar, traz o bem-estar e aí te dá mais vontade de seguir em frente. Porque a boa vontade, aquilo que a gente tem para começar, é só no começo. É um gatilho. Então você pode trazer para você, depois que você cumpriu uma tarefa, uma bonificação. Sabe quando a gente... Olha como funciona o cérebro dos animais. Quando eles estão treinando o animal, eles dão logo depois que ele cumpre a tarefa... Como é que a gente chama isso? Que eu esqueci agora o nome. É uma bonificação? Não, mas dá um agrado. Um agrado. É um agradinho que você dá no final. Uma recompensa. Essa é a palavra que não vinha na minha cabeça. Você dá uma recompensa. Então você pode dar para você uma recompensa, que não necessariamente precisa ser algo físico. Pode ser assim, Ponte, eu trabalhei, eu cumpri a minha tarefa, agora eu vou me dar 15 minutos. Eu vou relaxar, eu vou tomar um suco. Ou eu vou dar uma recompensa, agora no final do dia eu vou assistir um filme. E desconecta do celular, desconecta das pessoas, fica com quem você realmente... Isso é uma recompensa que você dá para o seu cérebro, te dá ainda mais vontade de realizar no outro dia as tarefas que você tem que fazer. Perfeito. Nosso tempo está acabando, tem muitas perguntas, muita gente participando.
Eu quero mandar um beijo para todas vocês. Vou terminar só com a consideração aqui que vem lá de Uberaba. Eu achei muito interessante que ela fala assim: eu desejo um namorado e tem até a pessoa. Sinto que ele me quer, mas parece que tá sempre empurrando, adiando pra gente ficar junto. Eu saio fora ou continuo insistindo? A gente hoje tá falando de procrastinação, mas é daquilo que tá no nosso controle. Tem coisas que a gente não consegue controlar, como por exemplo a vontade do outro. A vontade do outro. Agora tem que ver se ele realmente tem essa vontade. Aí eu sinto que ele tem essa vontade. Quem quer já faz, dá um jeito, realiza a vida. Se realmente ele tem essa vontade, ele vai fazer, não é? Se não, a bola pra frente. Eu mudo o olhar para um outro Vamos falar pretendente. qualquer dia daquilo que não está no nosso alcance, que Legal. é mudar o outro. A gente não pode, né? E, Cláudia, eu posso deixar o meu site, que é o williamsanches.com.br, e dizer para as pessoas que tem um conteúdo vasto lá para elas Então entra lá, continuarem estudando. williamsanches.com.br ou no 011 3804 2038 também. Você pode marcar um Deus bate-papo abençoe. com ele. Feliz Amém? Natal. Tudo de bom pra você, viu? Muito Bênçãos obrigada e por ter prosperidade. vindo. Obrigado. Papo bom demais, né, gente?